Bem, galera, é isso aí, né? Boa tarde a todos vocês. Vamos lá para mais uma aula de física, né? Vale lembrar que vocês no terceiro ano estarão estudando a parte de eletricidade, magnetismo e física moderna, tá certo? Bem, e para a gente entender um pouquinho sobre a eletricidade, eu quero começar com vocês aqui na partícula que realmente nos permite entender os conceitos básicos, né, da eletricidade e também do magnetismo, tá certo? E aí vocês podem até me perguntar, qual é essa estrutura, que nome recebe essa estrutura, que nos permite compreender um pouco mais dos fenômenos elétricos? Bem, vamos lá, vamos conhecer o átomo. Bem, como vocês já estão podendo observar, nós temos aí na tela, né, essa estrutura básica da matéria, né? O átomo. A palavra átomo em grego vem de duas expressões, a de negação, né? E tomos, divisível. Então, o átomo para os gregos seria uma partícula extremamente pequena e indivisível. Os gregos chegavam a afirmar que quando você olhava para um objeto, pequenos átomos desse objeto, ou seja, quando você olha para uma pessoa, pequenas estruturas com o mesmo formato da pessoa, mesma cor de olhos, mesma cor de cabelo, mesmo formato e mesma estrutura física, desprende daquele corpo e vem até o seu aparelho visual, permitindo enxergar o objeto, tá? E para os gregos, o modelo atômico ele era basicamente esse. Bem, com esse modelo atômico, muitos questionamentos não foram respondidos, muitas dúvidas não foram solucionadas. E eu coloquei aqui, pessoal, 4 modelos atômicos mais conhecidos ao longo da história. O primeiro modelo atômico, ele foi proposto por John Dalton, né, que viveu de 1766 a 1844. E no modelo dele, né, os átomos eles eram indivisíveis e indestrutíveis. Então, átomos da mesma substância, idênticos. Como você pode olhar e perceber por esse modelo proposto por John Dalton, você tem aqui uma estrutura maciça, né, extremamente pequena e indivisível. E detalhe, além de ser indivisível, era indestrutível. Bem, ao longo da história, né, vieram outros modelos, né, como o modelo de Thomson. É conhecido também, pessoal, como o modelo de pudim de passas. Quer dizer, nesse período da história, já haviam certos fenômenos que geravam certos conflitos, né, a respeito dessa estrutura que seria o componente básico de toda a matéria. Para o Thomson, esse componente básico de toda a matéria, ele tinha no seu núcleo partículas positivas, né? E também partículas negativas. Isso pudim de passas, né? Ou seja, as, as partículas que hoje nós conhecemos como prótons e elétrons, elas ficavam todas grudadas ao núcleo do átomo, tá certo? Como se fosse um pudim de passas, como se fosse uma mistura, tá certo? Seguindo, nós temos um outro modelo, né? O modelo de Ernest Rutherford. E nesse modelo, pessoal, nós tínhamos aqui um núcleo denso e pequeno. Os elétrons orbitavam o núcleo do átomo. Esse modelo aqui, pessoal, ele é conhecido como um modelo planetário, como está mostrando aqui. Basicamente porque ele se comparava ao modelo do sistema solar, porque nós temos no sistema solar uma massa bem densa, né, de grandes proporções, e que os planetas orbitam em volta dessa massa. Então,
esse modelo se assemelhava ao modelo gravitacional do sistema solar. E, por fim, né? E detalhe, aqui nesse núcleo denso haviam as cargas positivas e quem orbitava o núcleo seriam as cargas negativas, ou seja, os elétrons, tá certo? Porém, esse modelo ainda não respondia todos os questionamentos da época, né? Vindo assim, surgiu o modelo de Niels Bohr, né? O modelo de Niels Bohr é o modelo aceito atualmente como sendo o modelo do átomo. Nesse modelo, nós temos uma massa central, extremamente concentrada, né? E seria mais ou menos igual uma laranja, né? Quer dizer, em volta do endocarpo da laranja, ou seja, em volta daquela região que tem o suco da laranja, você tem camadas, tá certo? E essas camadas aqui, pessoal, são conhecidas como camadas eletrônicas, tá? E as camadas eletrônicas são nada mais, nada menos que as regiões do átomo em que a gente pode encontrar o quê? Os elétrons, certo? E o elétron ele vai estar em cada camada de acordo com o seu nível de energia. E esses elétrons estão orbitando esse núcleo de acordo com o nível de energia que ele possui. Tá certo? Continuando aqui, eu coloquei esses modelos atômicos aqui para vocês verem mais ou menos como é que era, né? De acordo com o Ernest Rutherford, por exemplo, você tem aqui uma massa central e os elétrons, cada um na sua órbita, né? Girando em torno desta órbita central. Já no modelo de Niels Bohr, o elétron ele está o quê? Ele está na camada. E se você tem um nível maior de energia nesse elétron, ele vai mudar de camada, tá certo? Por exemplo, quando você, por exemplo, atrita, ou seja, esfrega um objeto em outro, não sei se já aconteceu isso com vocês, né? De em casa, você em casa você tirar a sua camiseta, né? Desde que ela seja de malha, e estando de frente do espelho, no escuro. Quando você faz isso, é possível, se você olhar no espelho, ver faíscas saindo por causa de um processo simples chamado eletrização, que é a fricção entre dois corpos, tá certo? Nessa fricção, os elétrons eles recebem energia e podem saltar de uma camada para outra camada e saltar até mesmo de um átomo para outro, até mesmo de um corpo para outro, certo? Vamos continuar aqui para vocês verem melhor como é que isso acontece. São 3 processos de eletrização. Se você olhar a nossa animaçãozinha aí, ela está mostrando justamente isso, né? Pega-se uma flanela, atrita-se ela contra um tubo, né? Esse processo de eletrização por atrito, né? Ou seja, quando você esfrega um corpo no outro, esse tubo vai ficar carregado de elétrons. E as partículas eletrônicas do tubo vão interferir com as partículas eletrônicas daquele objeto que está suspenso por meio de um fio. O fio é bem fininho, está difícil até de ver, mas ele está suspenso por um fio, olha lá. Tá certo? Gerando um fenômeno chamado atração. Ou seja, os elétrons que estão no tubo vão atrair as cargas positivas desse outro objeto. Tá certo? Seria mais ou menos assim que acontece, né, num experimento bem básico que vocês com certeza já viram na escola. Você esfrega a régua até mesmo no cabelo ou na pele e aproxima ela de pequenos pedaços de papel. E os pequenos pedaços de papel, eles grudam na régua, certo? Esse fenômeno é em função da eletricidade estática que a régua passa a ter quando ela ganha elétrons, né? Então, ela fica carregada com excesso de elétrons e os elétrons dela vão atrair as cargas positivas dos pequenos pedaços de papel, tá? Bem, aqui você tem um outro experimento, né?
você pode observar aí que, inicialmente, ele tocou a esfera numa outra esfera que já estava carregada positivamente. Então, essa esfera que está na mão dele aí, ficou com carga positiva. Ele pega a esfera com carga positiva na mão dele e toca na outra. Olha aí, tocou. Quando ele tocou na outra, a outra também ficou positiva. Então, as cargas positivas de uma esfera com as cargas positivas da outra esfera criam uma força repulsiva, tá certo? E aí é por isso que existe até aquele ditado popular, né? Os iguais se repelem, vem da física. Cargas elétricas de mesmo sinal vão se repelir. E se tivesse um positivo com um negativo se aproximando, eles iriam se atrair, tá certo? Esse processo de eletrização que vocês veem acontecendo aqui é chamado de contato, porque um corpo toca no outro. E quando um corpo neutro toca num corpo com carga positiva, ele fica também carregado com carga positiva. Quando um corpo neutro toca num corpo negativo, ele também fica carregado com carga negativa, tá certo? É um outro processo de eletrização chamado eletrização por contato. E esse terceiro processo aqui, pessoal, é chamado de eletrização por indução. Observa que o bastãozinho que está carregado positivamente aqui no início, ele não toca em ninguém, ele não esfrega em ninguém, ele não atrita com ninguém. Ele simplesmente aproxima-se e produz um efeito nesses outros dois aqui, nessas duas esferas, chamado de indução. E nessa indução há uma polarização. Os elétrons vão se aproximar das cargas positivas e as cargas positivas das esferas vão se afastar. Quando essas duas esferas são separadas, uma delas fica negativa e a outra fica positiva, tá certo? Esses são os fenômenos da eletrostática, pessoal. Bem, vamos aqui, pessoal, na atividade que eu passei para vocês. Deixa eu pegar a atividade aqui. A atividade está aqui, pessoal. Um minutinho. Isso, está aqui a atividade. Olha bem, pessoal, já está na tela aqui, né? Então, o que é a carga elétrica, pessoal? E é justamente a carga elétrica que vai gerar todos esses fenômenos, inclusive o fato do seu celular estar ligado agora. Tá? A carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo. Na verdade, nem todas essas partículas possuem carga elétrica. Tá? No caso, os prótons e os elétrons possuem carga elétrica. Os nêutrons, que são um grupo de partículas também presentes no núcleo do átomo, não possuem carga elétrica, tá? No caso, os prótons, Benjamin Franklin definiu como sendo cargas positivas, os elétrons, ele definiu como sendo cargas elétricas negativas, tá certo? E onde ficam os prótons? Os prótons localizam-se no núcleo do átomo. E, como eu disse, tem carga elétrica positiva. E os elétrons ficam na eletrosfera, né? Ou nas camadas eletrônicas do átomo. E eles ficam ao redor do núcleo e tem carga negativa. O nêutron, ou os nêutrons, né, também ficam no núcleo e não possuem carga elétrica, certo? E aí vem as atividades. Um corpo pode ser eletrizado de duas formas, positivamente ou negativamente. Né? Positivamente, se ele possui mais prótons do que elétrons, e negativamente, se ele possui mais elétrons do que prótons. Ok? Vamos aqui nas atividades, pessoal. Sim, a atividade. Quais são as três partículas elementares que formam o átomo? As partículas são os prótons, os elétrons e
os nêutrons. Tá certo? E aí vem a segunda pergunta de número 2. Qual das partículas abaixo não possui carga elétrica? Como eu disse para vocês, o nêutron, ele não possui carga elétrica, certo? Então, nós vamos vir aqui. E vamos marcar, né? O nêutron não possui carga elétrica. De quais formas um corpo pode ser eletrizado? Então, um corpo pode ser eletrizado positivamente e um corpo pode ser também eletrizado negativamente. Positivamente, pessoal, se ele possuir mais prótons que elétrons. E negativamente, se ele possuir mais elétrons do que prótons. Tá certo? Então, um corpo pode ser eletrizado positivamente se possuir, ou se ele possui, né, mais prótons do que elétrons. E negativamente, se ele possuir ou se ele possui mais elétrons do que prótons. Ok? Vamos então para a próxima atividade, ou atividade dessa semana. Deixa eu pegar ela aqui, pessoal. Isso. Vamos lá, então. Bem, pessoal, eu falei para vocês que a carga elétrica é uma propriedade, né? Que pertence aos prótons e elétrons. No entanto, eu não disse um detalhe. Ela pode ser quantizada. O que é isso, professor? Ela pode ser calculada, medida, tá certo? Por definição, um próton ou um elétron, ele possui uma carga elementar de valor 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse C aqui é em homenagem a um francês chamado Charles Auguste de Coulomb, tá certo? Então, cada partícula possui esse valor numérico, ou seja, essa quantidade de carga, tá? E, claro, se eu tenho 2 elétrons, eu vou ter o dobro dessa carga elétrica. Se eu tenho 1.000 elétrons, vou ter 1.000 vezes o valor dessa carga elétrica, e assim sucessivamente. No entanto, vale ressaltar o seguinte, que se o meu corpo está eletrizado positivamente, a minha quantidade de carga elétrica é positiva, e se ele estiver eletrizado negativamente, a minha carga elétrica vai ser negativa, certo? E aí, pessoal, no demais aqui, tudo eu já comentei com vocês, vamos aqui nas atividades, né? De acordo com a física clássica, as principais partículas elementares constituintes do átomo são, como você pode ver aqui na letra B, prótons, elétrons e nêutrons, né? São as principais partículas, né? Prótons, elétrons e nêutrons. Exercício de número 2. Marque a alternativa que melhor representa os processos pelos quais um corpo pode ser eletrizado. Eletrização por atrito, contato e indução. São as 3 formas de eletrização. Então, nesse caso, a nossa resposta é a letrinha C. Atrito, contato e indução. Exercício de número 3. Complete a frase. Cargas elétricas de mesmo sinal C repelem. E cargas elétricas de sinais opostos, C, atraem. É isso aí, pessoal. Deixa eu só destacar a palavrinha aqui para vocês. E na semana que vem a gente continua, tá bom? Então, até mais.